Olá, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Edição de hoje, quinta-feira, dia 4 de outubro de 2018. Você sabe, a gente sempre traz este programa diariamente a partir das 17 horas, trazendo as últimas notícias, as notícias do dia, as informações do agronegócio, também da economia. A gente também traz a previsão do tempo para o outro dia, mais especificamente hoje para amanhã, sexta-feira, e também as cotações desta quinta. Além, claro, de conversar com técnicos sobre vários assuntos. E hoje a gente vai falar sobre algumas pragas que acometem as culturas de inverno, que estão terminando agora, e também as culturas de verão, no caso da soja que está chegando. Então, a partir de agora, estamos no ar com o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio NML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar falando sobre o Índice de Preços de Alimentos da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, que foi divulgado hoje, que alcançou a média de 165,4 pontos no mês de setembro de 2018. Então, dados referentes aí a este mês passado. Isso significa uma queda de 2,3 pontos em níveis percentuais, 1,4% em relação a agosto, e cerca de 13 pontos ou em percentuais, 7,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. O comunicado da FAO diz que apenas o índice de preço do açúcar se valorizou em setembro, enquanto as cotações de outros subíndices puxados pelos cereais caíram em relação ao mês anterior. O subíndice, por exemplo, de preços de cereais teve média de 164 pontos, um declínio de 4,7 pontos, 2,8% em relação ao mês anterior. Em relação ao mesmo mês do ano passado, 8% ou 12 pontos. Também o índice de preços do óleo vegetal teve uma média registrada de 134,9 pontos em setembro. Caiu 2,3% ou 3,2 pontos com comparação com o mês de agosto. Já o índice de preços da carne da FAO apresentou média de 166,2 pontos em setembro, teve ali um leve recuo de 0,1 ponto ante o valor revisado para agosto. Os preços de laticínios também tiveram média de 191,5 pontos em setembro, reduziu 4,7 pontos ou 2,4%. Em relação ao preço do açúcar, ficou em média 161,4 pontos em setembro, subiu 4 pontos ou 2,6% em relação ao mês anterior, mas recuou 43% em relação ao mesmo mês do ano passado. Temos também um outro índice de preço que foi divulgado hoje, que é o índice de preços da CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, que encerrou o mês de setembro com alta, o índice de 0,85% em relação ao mês de agosto. A CEAGESP diz que as temperaturas amenas e também a pouca incidência de chuvas nas regiões produtoras do sul e também do sudeste mantiveram a oferta e os preços em níveis satisfatórios, e isso se refletiu então no desempenho do indicador. Bom, em setembro então o setor de frutas apresentou alta de 2,51%, legumes queda de 5,92%, verduras recuou 7,24%, diversos também teve recuo 1,4%, setor de pescados teve alta de 5,55%. Agora nós vamos apresentar mais um convidado para conversar conosco aqui no Destaque Rural Notícias. A gente tem o prazer de conversar com Anildo Bettencourt. Ele é gerente de Tech Services da Bayer da região sul. Como eu falei, né, hoje um dos assuntos que a gente ia conversar com técnicos era em relação à possibilidade de pragas, né, que acometeram aí as culturas de inverno, e agora estamos chegando nas culturas de verão, na soja, milho, e a gente quer conversar então com o senhor Anildo Bettencourt sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao nosso Destaque Rural Notícias. Boa tarde. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Primeiro, a gente gostaria de também falar sobre a visita técnica sua, né, aqui na região norte do Rio Grande do Sul. O senhor que está em Curitiba e faz um trabalho em toda a região sul, também uma parte da região centro-oeste. E o senhor sempre vem trazer informações técnicas para as equipes. Que informações são essas que a empresa Bayer tem trazido, então, para os técnicos? Perfeitamente. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês.
Dentro da empresa nós temos essa é uma chamada de área de transferência, transferência de conhecimento. Então a minha responsabilidade é trazer todo o conhecimento que foi gerado, tanto interno quanto externamente na empresa, e transferir ele para a nossa área de marketing, a nossa área comercial, para que eles tenham os argumentos necessários, né, para posicionar corretamente nossos produtos e serviços no campo, para que o nosso cliente tenha o maior índice, a melhor experiência possível com os nossos produtos. Então a minha responsabilidade, simples, mas bastante complexa ao mesmo tempo, é de fazer essa capacitação, treinamento desse time que vai ser responsável por passar a tecnologia gerada de forma adequada, correta, dentro dos parâmetros técnicos e legais aí para nosso time comercial. Então, a minha área de atuação é bastante ampla, né? Como você falou, nós estamos trabalhando em toda a região sul, mais um pouquinho do centro-oeste, aí, que é sul do Mato Grosso do Sul, com uma equipe bastante grande de pessoas que a gente tem para transferir esse conhecimento. Certo. Bom, essa transmissão de conhecimento certamente baseado em muitas pesquisas que deve ser feita pela empresa, e vocês também fazem bastante pesquisa em relação às pragas, né? Que é o assunto que a gente gostaria de conversar agora. E até seria interessante a gente conversar sobre um panorama de como é que foram aí as culturas de inverno aqui para o Brasil. Nós estamos, eu tenho feito um bom giro aí nas lavouras de inverno. Nós tivemos um problema climático no norte do Paraná, norte e oeste do Paraná. Já pegou lá o milho safrinha, também foi afetado, e também foi afetado a cultura do trigo por lá. Quanto região mais alta já não foi tão afetado por esse problema, então temos boas lavouras na região alta, e aqui também para a região sul estamos também até o momento com boas lavouras se desenvolvendo. Então esse é um pouco do que a gente tem observado. Então pegar um pouquinho já do oeste do Paraná já estão colhendo, são lavouras, áreas já estão sendo colhidas, com produtividades muito variáveis, áreas boas e áreas médias, e áreas não tão boas também, devido a essa variação de clima. Mas como você falou, essa questão que preocupa e está também nos mobilizando já há algum tempo, é a questão de pragas. As pragas, inclusive pragas que passam de uma cultura para outra. E o trigo, ele hospeda algumas pragas que elas passam para a cultura subsequente. Vamos pegar assim, então, um exemplo bem que a gente pode citar aqui é o percevejo. Então, o percevejo, inclusive a gente está hoje visitando áreas, até surpreende a quantia aqui no Rio Grande do Sul, em áreas aqui do sul do trigo, com a presença do percevejo barriga verde, que é uma das espécies de percevejo, que é um percevejo que sempre existiu aqui no Rio Grande do Sul. Ele, no caso, se pegar o Paraná, ele é já muito conhecido, porque ele está na cultura da soja, ele acaba migrando para a cultura do milho safrinha e causa um dano seríssimo no milho safrinha se ele não é bem manejado. Mas na região sul ele estava presente, mas não era uma praga de alta expressão. No entanto, hoje nós vemos ele em populações elevadíssimas, né? E essa é uma espécie que nós temos aí, basicamente duas espécies hoje, que é esse percevejo barriga verde, e na soja tem o percevejo marrom. O percevejo barriga verde é um percevejo que ele está no ambiente o ano inteiro, ativo, no inverno também. E um dos fatores que pode estar explicando esse crescimento aqui na região sul dessa espécie são os invernos a menos. Clima. O clima. Então, obviamente, a questão é ambiente e alimento. Então, ele tendo alimento durante o inverno e o ambiente sendo favorável, ele se multiplica. Isso a gente está observando cada vez mais aqui no sul para essa espécie. O percevejo marrom também vem crescendo muito. Certamente também está associado ao clima, porque, diferente do percevejo barriga verde, o percevejo marrom, ele, entre aspas, né, ele dorme durante o inverno. Ele entra numa diapausa, enquanto o percevejo barriga verde não, ele está sempre ativo. Então, se o inverno ele é ameno ou menos rigoroso, esses percevejos que estão em diapausa, eles sobrevivem com melhores condições do que se tivesse um inverno rigoroso, que poderia matar uma parte da população. Então, nós estamos vendo cada vez mais uma pressão alta dessas duas espécies aqui no sul do Brasil. O Paraná, ele é bastante comum, essas duas espécies, elas convivem lá e causando problemas muito sérios. E no caso agora que se está observando essa espécie, o percevejo barriga verde no trigo, que tipo de dano ele vai causar para a soja? Então ela é uma espécie que ele causa um dano na fase inicial da cultura da soja.
Então, quando a soja começa a emergir, ele vai no cotilédone, se alimenta, injeta uma toxina, atrofia a planta não se desenvolve, ou pode até, muitas vezes, ela cresce um pouco e tomba, porque aí estrangula o nó onde ele acaba injetando toxina. Então, essa espécie acaba afetando, é uma espécie que está aqui no inverno e acaba afetando a cultura de verão, seriamente. Depois, obviamente, começa a esquentar e entramos com o percevejo marrom na cultura da soja. Certo. E esse também está aumentando muito a sua população na cultura. Um dado um fator, sem dúvida, é a condição de clima. E também temos um outro fator que é a dinâmica, nosso modelo agrícola na soja, ele mudou bastante. Então, você pega os 10 ou 20 anos, então nós mudamos as variedades, né? Trabalhamos agora com variedades mais precoces, plantamos mais cedo. Né? As variedades agora são de hábito indeterminado, ou seja, elas começam a florescer e vão florescer em um determinado período. Né? E o percevejo, o dano do percevejo na soja, ele é tanto maior quanto mais na fase inicial de enchimento de grão. Então, se você temos uma soja de hábito indeterminado, começa a emitir a flor, já quando começa a sair a primeira vargenzinha, lá na parte de baixo da planta, com meio centímetro, 3 milímetros, meio centímetro, aquilo ali já é uma fonte forte de proteína para o percevejo, ele já vai começar. E naquele momento ele causa maior dano, porque assim que ele pica aquela estrutura, toda a flor cai. Então, uma flor que poderia produzir 3, 4 vagens, completamente cai. Então, desse período ela causa o problema financeiro ou a perda econômica muito maior. À medida que a soja vai enchendo o grão, ele vai picando, ele pica, continua picando o grão, só que passa a ser um dano mais qualitativo, ou seja, ele danifica o grão, xoxa o grão, inviabiliza para a semente, quem produz semente sabe muito bem do problema, inviabiliza completamente. Então, entender essa dinâmica do percevejo é o desafio, que hoje não basta você ter um produto e querer controlar a praga. Você tem que saber onde ela está, em que população ela está, ou por onde ela está entrando na minha área, quando ela está entrando, se o estádio no início de formação de grãos, ela começa uma postura intensa, e a gente tem que evitar justamente esse momento. É isso que eu queria perguntar, né? Porque, por exemplo, o senhor citou algumas situações que vão fazer com que as pragas apareçam que a gente não tem controle, o produtor não tem controle, né? Mas então, o que tem que ser feito, né? Aonde que tem que agir, qual que é a situação, como que tem que agir diante desse fato, dessa praga? Excelente pergunta, sem dúvida, sem sombra de dúvida, monitoramento. Porque, pegando o percevejo como um exemplo, a dinâmica dessa praga na lavoura, ela é diferente de talhão para talhão de uma propriedade. Ela não é uma praga que ela entre e domine toda a lavoura. Ela entra, se teve um lugar que ela se refugiou no inverno, ela migra para a lavoura ali primeiro do que outro talhão onde não teve um bom refúgio no inverno. Então ele entra de forma diferente. E ela entra sempre, no caso do percevejo marrom, ele entra pelas bordaduras. Então eu só consigo identificar quando está entrando, se está entrando, quando, em que quantia de insetos está entrando, se eu monitorar. Então, se não for feito o monitoramento, muitas vezes eu perco o momento de aplicar. Nós temos algumas situações, nós temos tido reclamações de agricultores que aplicam inseticida e dizem, não controlou adequadamente. E a gente vai fazer uma investigação mais a fundo, não é que o inseticida não controlou, sim, ele fez o seu efeito, só que o momento que ele entrou foi um momento inadequado, já estava tarde demais. Ou seja, o que eu chamo de tarde demais? Quando você tem na mesmo talhão, na mesma área, a presença de adultos, ninfas e ovos. Então você a praga já colonizou a área. Se ela já colonizou, fica muito mais difícil. Porque tem uma característica do percevejo marrom, que os adultos estão mais por cima da cultura, são mais fáceis de controlar, mas as ninfas, elas estão embaixo, e estão aderidas à vagem, porque ali é o alimento. Então elas estão ali aderidas e o inseticida não consegue chegar até eles. Certo. Então é muito mais difícil de controlar. Então se a gente já tem a presença do ovos e ninfas, fica muito mais complexo o controle. O manejo, ou o monitoramento, ele vem justamente para identificar o momento que o percevejo migrante, a gente chama de geração 1, né? Aquela geração que dormiu durante o inverno e está migrando para dentro da lavoura.
identificar o momento exato que ela está entrando para iniciar a postura. E ela só começa a postura quando tem alimento para a prole. Ou seja, começa a formar vagem. Até então ela não coloca ovo porque ela não tem alimento para a prole, mas assim que identifica, a gente chama de relação planta-inseto. Entende? Que a planta emite um sinal que o inseto interpreta. O sinal da planta é, a vagem começou a sair, o inseto entende que vamos procriar. Né? E aí começa uma postura intensiva. Nesse momento, é um momento de intervenção. É interromper esse ciclo a gente chama de ciclo de colonização. Se você interrompe o ciclo, qual é o efeito que nós temos observado? Né? Porque nós temos um serviço de monitoramento já amplo. Hoje nós temos mais ou menos pouco mais de 600 mil hectares no país. Mostra claramente, né? Acertando esse momento adequado, a gente até economiza aplicações. Aplicações de bordadura, a gente resgatou muito aplicações de bordadura, que o agricultor normalmente via um percevejo e aplicava em lavoura total. E monitorando, muitas vezes, só a bordadura já basta. Já resolve. Muitas vezes só um talhão basta, o outro não. Nós tivemos situações bem interessantes, onde agricultores aplicaram, num talhão teve 3 aplicações, num outro talhão foi 2, no outro 1, e teve talhões que não necessitou aplicação. Então, o monitoramento ele traz uma segurança para quem vai recomendar um manejo muito mais precisa, muito mais exata e pontualmente combatendo a praga onde ela está e como deve ser. E certamente essas informações que são trazidas para as equipes também auxiliam os produtores quando tem, né, momentos de fazer esse monitoramento. Isso, não, perfeitamente. Esse é o intuito, né? É de ter uma informação exata da sua online. Essa informação é online, né? O monitor patrulheiro que a gente chama faz o monitoramento, no mesmo dia ele recebe informação através de um mapa, chamado mapa de calor. É interessante que esteja um técnico, se o agricultor não tem essa habilidade, não tem esse conhecimento, de um técnico, de um agrônomo, de um profissional para interpretar aquele mapa. E muitas vezes ele tem um mapa, mas e como que eu interpreto esse mapa? Um técnico é habilitado para isso. Então é muito importante, até imprescindível, para dizer bem a verdade, que um técnico interprete essas informações para dizer assim, não precisamos aplicar agora, não precisamos intervir, ou sim, precisamos intervir naquele ponto, naquele, e em outros não. Né? Então, a gente está, sem dúvida nenhuma, ciente e convictos de que, para manejo de pragas, principalmente essas pragas que elas têm uma dinâmica dentro da lavoura muito peculiar, diferente de doença, né? A doença, quando os esporos caem na lavoura, a doença começa a tomar conta da lavoura inteira. Praga é diferente, ela começa por um lado, o percevejo em particular, né? Ele tem uma dinâmica diferente, a gente precisa entender essa dinâmica. Um bom técnico, um bom agrônomo entendendo a dinâmica, entendendo como é que a tecnologia de aplicação funciona, entendendo o funcionamento dos inseticidas, e mais esse monitoramento para fechar bem esse ciclo, ele consegue fazer com exatidão, com precisão e com economia uma aplicação, um manejo das pragas. Tá certo, a gente agradece a sua presença, Nildo Bettencourt, que é gerente de Tech Services da Bayer da região sul. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá certo. Continuando então, trazendo as informações aqui no Destaque Rural Notícias, para quem está ligado aqui, vamos falar sobre algumas outras informações agora relativos a questões legais, né? Está em análise na Câmara dos Deputados em Brasília um projeto de lei, ele é o 10.271/18, que propõe tratamento tributário diferenciado para o arroz nacional e o importado. Esse projeto de lei altera a lei que reduz a zero as alíquotas das contribuições para PIS/COFINS incidentes na importação e na venda do mercado interno do arroz cargo, branqueado ou brunido. Não fazem parte dessa lista o arroz em casca e quebrado. Segundo as informações da agência Câmara de Notícias, a proposta que tramita na casa exclui o arroz importado desse benefício fiscal, ao mesmo tempo que estende a isenção de PIS/COFINS para todas as espécies de arroz vendidas no mercado interno. A ideia é minimizar as vantagens comparativas que o arroz importado possui, então está tramitando já na casa essa proposta. Tem outra informação também legal, que é a questão da Receita Federal, só que essa aqui são dados, né, de como é que foi aí que a Receita Federal recebeu as declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Foram mais de 5 milhões de declarações recebidas. O prazo para entrega
terminou na sexta-feira, dia 28, e o número de produtores regularizados neste ano supera ao que foi no ano passado. Foi 5.612.837. Segundo o fisco, o contribuinte que não entregou a declaração do prazo, dentro do prazo, está sujeito ao pagamento de multa de 1 a 20% do imposto devido, com valor mínimo de R$ 50. Também temos aqui a informação de que o Ministério da Agricultura publicou no Diário Oficial da União, do dia 2, nessa semana, as instruções normativas número 38 e 39 em relação às pragas quarentenárias presentes e ausentes no Brasil. A pasta diz que o objetivo é atualizar a lista de todas as doenças regulamentadas pelo Ministério. A IN 39 trata da praga quarentenária ausente de importância econômica para uma determinada área de perigo e que não está presente no território nacional. A praga quarentenária presente referida na IN 38 está presente no país, mas não amplamente distribuída e, segundo a pasta, sob controle oficial. Segundo a Auditoria Fiscal Federal Agropecuária, as duas listas serão disponibilizadas no site do Ministério para facilitar o acesso aos interessados, tanto para o processo de importação em novos mercados, quanto para a exportação de produtos brasileiros. Temos o comentário de hoje, então, aqui no nosso Destaque Rural Notícias. Então, vamos convidar o comentário de José Luiz Tejon. Ele vai trazer alguns assuntos, alguns pontos, que são importantes do agronegócio em relação às eleições que estão chegando aí. Vamos ouvir. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Olá pessoal, momento de eleição. Reflexões, pensamentos e cada um com sua consciência. Não quero entrar em méritos aqui político-partidários. Eu quero só trazer aqui uma nova luz da consciência do nosso futuro. Agronegócio é a integração de cadeias produtivas. Então nós temos duas coisas a fazer, independente de quem ganha a eleição, quem não ganha a eleição, do seu partido político, que vença o melhor. Nós precisamos de duas coisas muito sérias no Brasil do Alavante. Primeira, nós precisamos do Observatório Social do Brasil, uma organização apartidária, democrática, já em mais de 130 cidades do Brasil, o estado de Santa Catarina inaugurando isso pela versão estadual, que significa a vigilância, a zeladoria e a qualidade sobre a administração pública. Isto é um ponto fundamental do nosso futuro. E a outra, que envolve o agronegócio. Nós precisamos que as 10 confederações nacionais empresariais, maiores representantes do empreendedorismo e do cooperativismo formal no Brasil, que essas 10 confederações se reúnam, se integrem e conjuntamente criem um projeto e um plano do Brasil para várias cadeias, mas a mais importante, a que integra todas as 10, é o agronegócio. Confederação Nacional da Agropecuária, da Indústria, do Comércio, dos Serviços, Saúde, das cooperativas, do transporte, Confederação Nacional da Comunicação, do Sistema Financeiro e do Turismo. E o turismo, imagine o turismo high-tech, ecológico, rural. A importância disto para a imagem no Brasil. Agora, nós vamos fazer esta coordenação e esta integração de cadeias produtivas, esperando por governo, ao governo o que cabe ao governo, a sua missão, e a sociedade civil organizada ao que cabe a ela passar a fazer. O quarto poder, ou melhor, o poder 4.0. Boas eleições, que vença o candidato que você quer, mas acima disto, que passe a prevalecer no Brasil o Observatório Social do Brasil e a integração das confederações nos estados das federações e no seu município, a integração da associação comercial, industrial, da agropecuária, dos serviços, dos clubes de serviços e da inteligência. Município bom no Brasil é aquele que a sociedade civil tomou conta dele. A base é o agronegócio, o futuro é a agrosociedade. Bom voto e viva o novo Brasil!
Destaque Rural Notícias. Saber como é que fica o clima. Bom, em relação ao clima, então, a gente pode ver no mapa aqui na região sul, né, os 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que parece que tem um clima um pouco mais de frio aí que está vindo, né? Mas tempo bom. Então, céu nublado e chuvisco e temperatura baixa no leste do Paraná. Nas demais áreas do sul, o tempo fica aberto, com sol e frio, sem chuva. Geada no sul do Rio Grande do Sul e nas serras gaúcha e catarinense. Então a gente vê aí no mapa. Agora a região centro-oeste. A gente vê que tem bastante possibilidade de chuva na maior parte da região, né? Sol entre nuvens com períodos de céu nublado e chuva no noroeste de Mato Grosso do Sul e oeste e sul de Mato Grosso. Sol o dia todo no sul de Mato Grosso do Sul. Demais áreas do centro-oeste tem sol forte, calor e pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora de desenvolvimento imobiliário inteligente. Agora, vamos às cotações. Começando então as cotações pelo farelo de soja, a gente tem então a cotação em Ponta Grossa da tonelada R$ 1.400, em Paranaguá R$ 1.320. A saca da soja em Passo Fundo R$ 88,00, Paranaguá R$ 95,00, Rio Grande R$ 94,00. A soja em Rondonópolis R$ 79,00 a saca. Agora a saca do milho em Passo Fundo R$ 43,00, em Ponta Grossa R$ 37,50, Rondonópolis R$ 27,50. Agora o trigo, tonelada Santa Rosa R$ 850, Dourados R$ 930, Cascavel R$ 900, Carazinho R$ 850,00. O arroz em casca em Pelotas, a saca R$ 45,50, em Cachoeira do Sul R$ 45,85. O arroz em casca em Jaraguá R$ 47,50. Vamos agora ao feijão, feijão carioca R$ 102,50 em Ponta Grossa. E o feijão preto em Santa Maria e Lagoa Vermelha R$ 120,00. Temos o boi gordo, arroba, R$ 151,00 em Barretos e R$ 143,00 arroba em Tocantins. No Rio Grande do Sul, ao quilo, R$ 4,55. O suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13,30 e preço médio no estado, R$ 2,85 o preço do quilo no Rio Grande do Sul. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05 e em São Paulo, R$ 3,25. Agora, vamos às informações da economia. Bom, temos então as informações sobre economia e eu quero começar falando sobre o horário de verão, né? Porque o horário de verão ele foi colocado mais para frente, foi adiado, né, para o dia 18 de novembro para começar o horário de verão no Brasil. Essa decisão vai ser publicada no texto do Diário Oficial da União nos próximos dias. Então, a data inicial é dia 18 de novembro e a data final para o horário de verão foi mantido para o terceiro domingo de fevereiro de 2019. O pedido para mudar o início do horário de verão foi encaminhado pelo Ministério da Educação à Presidência da República. Isso porque estão marcadas as provas do Enem para os dias 4 e 11 de novembro em todo o país. No início do horário de verão, então, como se sabe, os relógios devem ser adiantados em 1 hora e depois, lá em fevereiro de 2019, eles voltam sendo atrasados para o horário normal. Também temos dados aqui do preço da cesta básica, que foi divulgado hoje pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que o preço da cesta básica no mês de setembro caiu em 10 das 18 capitais pesquisadas. Segundo o levantamento, Goiânia teve a maior redução, 2,31%, caiu o preço da cesta básica, ficou em R$ 354,11. Em 12 meses, o conjunto de produtos registrou queda de 5,06% na capital goiana. Recife teve a segunda maior retração em setembro, 2,17% de queda, ficou em R$ 332,75. Em São Paulo, a cesta básica ficou estável no mês passado, R$ 432,83.
Em 12 meses, alta de 2,81% na sexta na capital paulista. As maiores elevações foram em Campo Grande, 5,24%, Salvador, 1,26%. Em Campo Grande, a cesta está R$ 383,77 e em Salvador, R$ 315,86. E a cesta mais cara no mês é a de Florianópolis, que vale R$ 435,47. Também hoje foi divulgado um índice bem interessante, que ele é da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que se refere ao medo do desemprego. Os dados mostram uma queda de 2,2 pontos no índice em comparação com junho, né? Que ficou em setembro em comparação com junho e ficou em 65,7 pontos. O indicador, que é 2 pontos inferior ao de setembro de 2017, está bem acima da média histórica de 49,7 pontos. Então, apesar, né, de ele ter caído, o que importa aqui é que quanto maior o índice, maior o medo do desemprego. É um indicador que varia de 0 a 100 pontos. Então, significa que ainda está alto aí o medo do desemprego, apesar de ter esta queda aí neste mês de setembro. Também tem uma outra informação que saiu hoje, que é a venda de veículos, que cresceu 7,1% em setembro. A informação é da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Então, crescimento de 7,1% se comparar com o mesmo mês do ano passado. O levantamento leva em consideração veículos leves, caminhões e ônibus. Em relação a agosto, houve queda já esperada de 14,2% por causa do número reduzido de dias úteis e o acumulado de janeiro a setembro teve aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, 2017. Para finalizar, vamos trazer as informações da Bolsa, como é que hoje se comportou a Bolsa de Valores e também o dólar, naturalmente. Olha, após chegar a cair 1,66% na mínima do dia, o índice Bovespa se recuperou na reta final do pregão hoje. E o que aconteceu? Segundo os analistas, eles citaram aqui boatos sobre o vazamento da pesquisa Datafolha, que vai ser divulgado ainda nesta noite, com números bons para Jair Bolsonaro. E, segundo os analistas ainda, isso impulsionou as ações do kit eleições, como Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras. Também teve uma informação que foi passada pela colunista do Valor Econômico, Cláudia Safatli, que divulgou uma notícia sobre as primeiras medidas de ajuste fiscal que seriam tomadas em eventual governo do deputado, que incluem cortar despesas, acelerar privatizações e adiantar a reforma da Previdência. Essas informações animaram o mercado. E aí, então, com essas duas notícias, o Ibovespa entre 15 horas e 16 horas e 15 minutos saltou 1.500 pontos. Chegou a virar para alta de 0,19% na máxima do dia, em 83.430 pontos. Mas o índice não sustentou este nível, acabou fechando com queda de 0,38% a 82.952 pontos. Um ponto que hoje estava pressionando bastante as bolsas e também o dólar, né, é o aumento do percentual, né, de pagamento por parte do governo dos Estados Unidos para os treasuries norte-americanos. Isso também impactou bastante hoje a Bolsa de Valores e também o valor do dólar. Mas essas notícias aí agitaram então o pregão hoje no final da tarde. O dólar comercial perdeu força com as notícias políticas, encerrou o pregão com ganhos de 0,22%, cotado a 3,89, mas na máxima do dia ele chegou a 3,93. Muito bem, chegamos para o final então desta edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode assistir o programa pelas redes sociais, ao vivo, pode participar, deixar o seu recado, a sua pergunta, a sua mensagem. Você pode também acompanhar gravado, depois que ela fica nas redes sociais, o programa fica gravado ali. Também você, se quiser informações sobre o agronegócio, pode sempre, né, a qualquer momento, acessar aí o site destaquerural.com.br diariamente, né, continuamente estão sendo trazidas informações para o site. E também você pode participar do programa através do WhatsApp no número 54991169140. A gente volta amanhã. Até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.